Clic-clac. Bom, gente, voltando aqui, agora a gente vai examinar os nossos incisos do artigo 5º numa sequência, legal? Vamos olhar para os vários dispositivos e vou começar pelo inciso 1º. Nós temos aqui o chamado princípio da igualdade, ou isonomia, trazendo para a gente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E o ponto importante para tratar aqui do princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, primeiro, princípio da igualdade, ou também chamado de princípio da isonomia, é simplesmente avaliar nesse cenário, e quando tratando da isonomia, da igualdade, esse princípio ele vai ter duas vertentes, né? É importante lembrarmos da igualdade formal e da igualdade material, que também pode ser chamada de igualdade real, igualdade substancial. E a diferença é muito tranquila. É lembrar que a igualdade formal é a igualdade perante a lei, né? É aquela igualdade que se revela justamente na garantia das várias liberdades, direitos, proteções. Por exemplo, eu tenho liberdade de credo religioso. Você também. Nós gozamos dessas liberdades de maneira igual. Eu não tenho mais liberdade de credo religioso do que você, ou você tem mais do que eu. Na realidade, nós temos essa liberdade garantida em lei para todos de forma igual. Essa é a chamada igualdade formal. A igualdade em sua melhor semântica. A igualdade que evidencia a efetiva simetria, a efetiva semelhança. Todavia, a igualdade material, ela já parte para um campo de subjetividade. Porque na igualdade material, nós vamos precisar dar um tratamento diferenciado para um determinado indivíduo, para que esse indivíduo alcance, para que tenhamos, né, não um indivíduo, mas para que nós alcancemos um resultado de justiça social. A ideia da igualdade material, ela exige um tratamento diferenciado para igualar. Isso é um tanto quanto estranho, né? Bom, é porque eu não sei se aí da tela você consegue ter noção que eu não sou uma pessoa provida de muita altura, né? Eu sou baixinho pra caramba, né? Fazer o quê? Eu tenho hoje, eu tenho ainda, assim dizer, 1,66, né? Porque a gente sabe muito bem que quando a idade vai avançando, hoje eu estou com 39 anos, a gente vai diminuindo um pouquinho de tamanho, né? Espero que isso não aconteça comigo, porque senão eu tô ferrado, né? Mas imagine você o seguinte, aquele muro, né, de 1,90 e provavelmente a gente tem alguém aí, né, que goza dessa altura, e aí tá lá aquele meu amigo de 1,90 olhando o que está acontecendo por trás do muro e surpreso e sabe, aquelas interjeições, caramba, que não sei o que lá no Rio de Janeiro a gente costuma falar o caraca, né? Caraca. Eu não sei como é que aqui no Mato Grosso esse caraca é utilizado, mas lá no Rio Grande do Sul eu estou muito por lá também, um local que eu gosto muito de trabalhar, né? Lá no Rio Grande do Sul eles falam bah, tem o mesmo valor semântico do nosso caraca. E aí se você está assistindo essa aula em casa agora, vai lá no Instagram, né? Procura o professor.arturdamasceno, prof.arturdamasceno, e me mostra, Arthur, estou vendo o teu vídeo aqui agora. E já que você não sabe como aqui no Mato Grosso a gente mostra essa interjeição de surpresa, né? É dessa maneira. Aí você me avisa, me fala que eu já vou guardar. Aí tá lá, olhando aqui, meu Deus, o que está acontecendo? E eu passo assim, eu falo, gente, rapaz, o que você está fazendo aí? O que está acontecendo? Aí ele vira para mim e fala assim, vem ver. Poxa, ele vai me atrapalhar a vida, né? Porque se o muro tem 1,90, como é que eu vou ver? Não, eu arrumo um jeito. Eu vou buscar algo que me garanta a mesma visão de mundo que ele tem. Então eu percebo que subindo em algo, eu vou ter a mesma visão de mundo. O resultado vai ser de igualdade. Mas para que esse resultado de igualdade fosse possível, eu precisei de um tratamento diferenciado. A brincadeira, né, é boa porque ela consegue refletir para a gente o que é a igualdade material, ou também chamada de real, substancial. A igualdade material ela não está no tratamento. Muito pelo contrário. O tratamento precisa ser diferente para que consigamos ter um resultado de igualdade.
E aí vem aquela célebre frase de Rui Barbosa, né? A lei precisa desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Tratamento diferenciado para quem precisa ser tratado de maneira diferente. E a finalidade desse tratamento diferenciado é encontrarmos justiça social. A igualdade material, ela se refina. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Nessa circunstância, você tem aí, né, várias questões nesse sentido. O processo de cotas, inclusive para concurso público. Você tem eventuais bolsas do governo, que são ações afirmativas, como agora o Auxílio Brasil, né? o recente benefício. Questões relacionadas à assistência social, né? Os benefícios da assistência social são destinados a quem necessita, independentemente do indivíduo ter ou não contribuído. E aí a ideia é justamente garantir a igualdade material. E é justamente o que a gente mata aqui nesse nosso inciso primeiro. Vamos avançar. Inciso segundo, ele já traz pra gente, vou até deixar aqui já um pouco das anotações, ele traz pra gente o chamado princípio da legalidade. Inciso segundo, princípio da legalidade. O que nós iremos encontrar aqui? Leia comigo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui a gente verifica claramente que hoje o Brasil, né, ele garante o império da lei. Garante o império da lei. E esse princípio da legalidade, ele está tanto relacionado aos indivíduos quanto à própria administração. Quando falando da legalidade aos indivíduos, nós temos a chamada legalidade ampla. Essa aqui destinada aos indivíduos, a todos nós, né? Nos mostrando que a nós, indivíduos, é possível exercer tudo aquilo que não é proibido. A proibição é o fulcro da legalidade ampla. É o fulcro da legalidade ampla. Então, se não é proibido, é uma liberdade que eu tenho. Vou fazer.
Se não é proibido, eu tenho a oportunidade de agir, de praticar, né? Todavia, esse mesmo princípio da legalidade, ele também gera os seus reflexos para a administração. E aqui a gente já trata da legalidade estrita, essa destinada à administração. E a linha aqui já não é mais da proibição, mas sim da permissão. A ideia é entender que a administração só poderá fazer aquilo que a lei permitir, aquilo que a lei autorizar. Então perceba, a administração não pode agir de maneira arbitrária, de qualquer forma. A administração só faz aquilo que a lei autoriza, que a lei permite. Ultrapassar a autorização legal é evidenciar a administração agindo de maneira ilegal, de forma arbitrária, sem justa causa, o que enseja uma violação a direito fundamental, a direito meu, a direito seu. Então, quando a gente lê sobre o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a gente está verificando essas ramificações de entendimento. Outro ponto importante, quando a gente fala do princípio da legalidade, aqui a gente está falando da lei em caráter amplo. A lei em caráter amplo. Então, quando a gente fala de lei aqui, a gente está falando de todo e qualquer ato normativo que estabeleça direitos e obrigações. Essa é a ideia da lei no âmbito do princípio da legalidade. Tá? Então perceba, medidas provisórias, por exemplo, são atos legislativos criados pelo presidente da República. O presidente da República edita medidas provisórias. Só que o artigo 62 da nossa Constituição, você pode conferi-lo, traz pra gente que a medida provisória não é lei, tem força de lei. Quando o presidente edita uma medida provisória, ele precisa remeter essa medida provisória ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai deliberar no intuito de transformar essa medida em lei. Ou não. Está percebendo? Então, nessa linha de raciocínio, nós não estamos falando de lei propriamente dita, mas um ato normativo que tem força de lei, mas essa medida provisória estabelece novos direitos, novas obrigações? Perfeitamente. Então está inserida no âmbito do princípio da legalidade. E aí, é muito importante, já fez a sua anotação, é muito importante nós voarmos para um outro dispositivo. Lá no primeiro bloco nosso, estudando direitos fundamentais, nós discutimos esse inciso aqui, ó. Cadê você? Tá aqui. Nós discutimos esse princípio aqui, o princípio da irretroatividade da lei penal. Princípio da irretroatividade da lei penal. Você já o tem em seu caderno. Inclusive, o trouxe quando a gente estava conversando e apresentando exemplos sobre as chamadas normas de eficácia plena. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Você está lembrando? Só que o inciso 39, ele diz pra gente o seguinte, ó, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Engraçado, quando você está estudando direito penal, é muito normal os professores apresentarem essa mesma literalidade aqui, essa mesma informação do dispositivo, inciso 39, com o princípio da legalidade. Mas eles costumam dizer princípio da legalidade penal. E essa mesma informação é nada mais nada menos do que o artigo 1º do Código Penal, né? Mas aqui no âmbito do direito constitucional, nós constitucionalistas costumamos apontar esse princípio como o princípio da reserva legal, e não o princípio da legalidade. A legalidade, para a gente, é justamente aquele dispositivo que versa aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Já conversamos. O 39, princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. E por que chamar de princípio da reserva legal? Porque aqui a gente percebe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia anotação em lei. E quando eu leio lei aqui, a gente não está falando de qualquer ato normativo. Lei, nesse cenário, é lei propriamente dita. Nessa linha de raciocínio, uma medida provisória, que é um ato normativo com força de lei, mas não é lei,
mas estabelece novos direitos, novas obrigações. Uma medida provisória não pode definir o que é crime. O presidente da República não pode criar uma medida provisória, editar uma medida provisória e nela estabelecer uma conduta como criminosa. Porque para tratar de crime, para determinar conduta como criminosa, ou até mesmo discutir sobre pena, isso só pode ser previsto em lei propriamente dita. Ou seja, esse assunto, tratar de crime ou de cominação legal para definição de pena, isso só pode ser previsto em lei propriamente dita. Um assunto foi reservado para ser trabalhado em lei propriamente dita. A lei aqui não tem caráter amplo. A gente não está falando de todo e qualquer ato normativo. A gente está falando de ato, lei propriamente dita, que precisa discutir esse assunto. Você está percebendo a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? É nessa linha de raciocínio. Quando tratando, de novo, lá do nosso inciso 2º, deixa eu voltar aqui, o nosso inciso 2º, está na tua tela. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lei aqui em sentido amplo. Todo e qualquer ato normativo. Mas quando o Constituinte definiu o princípio da reserva legal, e não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia anotação nessa mesma lei, é lei propriamente dita. A lei em sentido estrito. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos avançar. Aqui algumas leituras simples que a gente faz. Inciso 3º, trazendo para a gente a vedação à tortura. A vedação à tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano, degradante, não há exceção. Não há exceção. Então, nesse caso, nós verificaremos a tortura como um ato vedado. E nessa linha de raciocínio, inclusive, interessante nós lembrarmos de uma súmula, né? A súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. A redação da súmula vinculante 11, ela diz que o uso de algemas, por exemplo, né, tem caráter extremamente excepcional, quando a integridade física do indivíduo ou daqueles que ali efetuam a prisão, ou até mesmo uma possibilidade iminente de fuga, né, é deflagrada. Aí a utilização de algemas, porque se porventura a utilização das algemas ocorrer de maneira arbitrária, sem nenhum tipo de justa causa, pelo simples fato de querer algemar, isso a gente deve entender como um tratamento degradante, tratamento desumano, até mesmo a ideia de tortura, né? Então, é vedado, e a súmula vinculante ela vem justamente para alinhavar essa recomendação. Show! Inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui a gente tem a genuína garantia da liberdade de expressão, só que é importante lembrar que essa liberdade de expressão, ela não abraça, né, falas, ela não suporta falas que ensejam condutas criminosas. Por exemplo, eu não posso manifestar o meu pensamento e incitar o racismo, a injúria racial. A liberdade de expressão, ela tem os seus limites semânticos de razoabilidade, né? E que eu faça ou exerça essa minha manifestação de pensamento, essa minha liberdade de expressão, nunca de maneira anônima. Porque a ideia do anonimato não nos permitiria uma responsabilização daquele que proferiu palavras e acabou atingindo a honra, a imagem, acabou atingindo a integridade de alguém, né? Então, a ideia da vedação ao anonimato é justamente para garantir uma possibilidade de responsabilização. E aí, na sequência, essas eventuais responsabilizações são apresentadas. Inciso 5º, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Falar do direito de resposta é lembrar a possibilidade que eu tenho de usar de meios proporcionais, aqueles que você utilizou para proclamar ou prolatar, proferir informações que atingiram a minha intimidade, a minha honra, a minha imagem, né? Por exemplo, você usou de um veículo impresso, de jornal, né? Aquela edição de domingo, que todo mundo lê, lá na
segunda página daquela edição de domingo, 1/4 dessa página você utilizou para trazer informações equivocadas ao meu respeito. Falou coisas pra caramba que denegriram a minha imagem. Então eu terei a oportunidade, com base no direito de resposta, de usar aquele mesmo jornal na edição de domingo, na página 2, aquele 1/4 de página, justamente para ter o meu direito de resposta. Nesse ambiente, o direito de resposta ele deve ser garantido por meio de ação judicial. Então eu terei que provocar o Poder Judiciário para ter do Judiciário a garantia de usar do direito de resposta proporcional ao agravo, e a ideia da proporcionalidade não é te ofender da maneira que você me ofendeu, não. É apresentar a minha nota de resposta, a minha defesa, da mesma maneira que você utilizou para me atacar. Sem afastar a possibilidade de exigir ou de buscar junto ao judiciário indenização por dano material, indenização por dano moral, ou até mesmo por imagem, dano à imagem. E perceba que aquele ou ali, ele não pode te fazer entender um ou outro. Nessa ação, eu vou buscar junto ao judiciário as indenizações à altura do prejuízo que você me gerou quando da manifestação do pensamento. Tudo bem? A gente visualiza muito isso, e muito mesmo, tá? Quando em propaganda eleitoral, né? Aí você tem lá, né, no atendimento da decisão judicial número tal, processo tal, passemos a apresentar a nota de resposta do candidato fulano de tal, aquele mesmo quantitativo de minutos que foram utilizados. Ainda que o partido político não tenha aquele quantitativo de minutos, se 10 minutos foram utilizados apenas para atacar, o judiciário terá ali a condição de determinar que aqueles mesmos minutos sejam garantidos a mim para me defender. Direito de resposta. Tudo bem? Tranquilo? Bom, até aqui está fluindo, né? Está bem tranquilo o nosso bate-papo. Vamos para o próximo, inciso 6º, 7º, nós já lemos. Fala da liberdade de credo religioso, né? A gente usou essas duas informações também lá no início do nosso estudo, quando falando das normas de eficácia limitada, né? Mas o 8º a gente não tratou, e esse 8º ele é muito importante. Ele fala sobre o imperativo de consciência, ou também chamado de escusa de consciência. Vamos lá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá com cursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova.
poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos, tá? E não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fixada em lei. Aqui a gente tem a garantia do imperativo de consciência, ou também chamado de escusa de consciência. Arthur, como é que é isso? Vamos lá, vamos colocar aqui algumas anotações. Olha aqui, ó, inciso 8º, escusa de consciência, ou também chamado de imperativo de consciência. Então aqui, gente, a ideia é, não vamos privar direitos de alguém quando este alguém busca se eximir de cumprir uma obrigação legal a todos imposta, gritando pelo imperativo de consciência. E esse imperativo de consciência é usar de argumentos ou de motivação filosófica, motivação política ou até mesmo crença religiosa. Exemplos. O voto. O voto, aqueles que completam 18 até os 70 anos, ele se mostra obrigatório. Todos nós, desde que não seja um analfabeto, né? Não sendo analfabeto, o voto é obrigatório para esse público. Só que vamos imaginar que nesse ano eu não desejo votar. Eu não quero exercer o voto. Porque, politicamente, hoje, a minha ideologia não mais me garante ou me deixa feliz, contente em exercer essa obrigação. Posso deixar de votar? Posso. Vou usar, inclusive, da motivação política, ou quem sabe a motivação filosófica. Arthur, mas se você não votar, você vai ter um problema. Não, não necessariamente. Eu posso muito bem cumprir uma prestação alternativa ao exercício do voto, e é apresentada para a gente no ordenamento jurídico eleitoral. Leis eleitorais, mais precisamente no Código Eleitoral. A Lei 4.737 de 1965. E qual seria essa prestação alternativa? A justificativa. O que eu quero te mostrar eu posso usar do imperativo de consciência, convicção filosófica, convicção política, crença religiosa para deixar de cumprir uma obrigação legal a todos impostos? Posso. Desde que eu cumpra a prestação alternativa. Agora, o problema é, se eu não cumpro a prestação alternativa, não cumprir a obrigação principal e não cumprir a prestação alternativa, aí sim eu serei privado dos meus direitos. Então, o imperativo de consciência, ele me exime de cumprir a obrigação legal a todos imposta, mas ele me exige cumprir a prestação alternativa. E, de acordo com o que a gente leu aqui, essa prestação alternativa, ela deve ser fixada em lei. A pergunta é, Arthur, e se não existir lei definindo uma prestação alternativa? E ainda assim você não quer cumprir aquela obrigação principal. É possível? É possível. É possível. Nesse caso, caso eu não cumpra, caso não exista uma prestação alternativa, eu descumpra a obrigação principal, não há que se falar em privação de direitos. Então, na realidade, essa lei aqui, quando busca apresentar a prestação alternativa, ela aparece justamente para garantia de uma restrição ao meu direito. Quando a lei aparece para restringir direito, a gente está falando de norma de eficácia contida. Sem existência de lei definindo prestação alternativa, não haverá nenhum tipo de restrição a direito. A lei, ela surge garantindo ou exigindo o cumprimento de uma prestação alternativa. Caso não cumprida, a privação, a restrição do direito acontecerá. Norma de eficácia contida. Tudo bem? Firmeza? Avançando. Inciso 9º. O inciso 9º, muito simples, ele diz para a gente que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que a gente percebe aqui é que não há censura, não há licença.
A Constituição, ela veda censura ou licença. Eu vou ter a oportunidade, sim, de expressar a minha atividade intelectual, artística, de comunicação, sem que haja necessidade de uma censura ou de uma licença. Eu não tenho a necessidade de ter autorização do Estado para expressar a minha atividade. Arthur, mas a gente verifica isso muitas vezes, né? Por exemplo, quando começa aquela novela lá, né, que já foi das 8, depois já passou a ser das 9, hoje a novela começa às 10, eu não sei nem mais qual é o horário da novela. Não tem lá aquela recomendação, aquela tarjetinha que aparece sim, mas aquilo é uma recomendação. Não é censura. Se fosse censura, aquele canal, né, aquele canal de televisão não estaria nem apresentando aquele programa. É uma recomendação programática, tá? Arthur, mas não existe também determinadas atividades que temos a restrição aos maiores, apenas para os maiores de 18, menor não pode? Mas aí a gente também não está falando de censura nem licença, a gente está falando de ponderação. Lembre-se que o teu direito termina quando começa o outro. Então as leis, muitas vezes, elas vão deflagrar conflitos, e esses conflitos, ou os direitos, né, vão estabelecer conflitos, e esses conflitos devem ser dirimidos pela ponderação. Colocar direitos na balança, e justamente esses direitos, certamente quando na balança, um vai se sobrepor ao outro, mas aí a gente não está falando de censura, não está falando de licença. Você tem a necessidade, a proteção à criança, à infância, à juventude, e justamente no campo dessa proteção à infância e à juventude, estamos no âmbito, sim, de direitos fundamentais, a ponderação nos reflete a ideia de criar restrições, mas não pela censura prévia ou pela licença prévia, e sim pela ponderação. Tá? Então, a título de prova, pintou aquela alternativa de questão, dizendo que a condição da censura, a atividade intelectual, artística, científica, de comunicação para ser expressa, estamos condicionados a uma censura prévia, uma licença prévia, nada, está errado. Errado. Não há. Tá? E o inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização e pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui a gente fala de intimidade e de privacidade, né? São dois valores, eu gosto muito de comentar sobre isso, dois valores que caminham muito próximos, né? A intimidade e a privacidade. Mas a intimidade é mais intrínseco. A intimidade está no âmago do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa pública abre mão da privacidade. Uma pessoa pública, tirar uma fotografia do artista, do Neymar no supermercado. Ele é uma pessoa pública, ele abre mão de sua privacidade, mas de forma alguma abrirá mão de sua intimidade. O direito de intimidade é resguardado, ainda que seja uma pessoa pública, porque a intimidade está no fundo do âmago da pessoa, é algo mais intrínseco. Não é possível alguém com uma câmera captar imagens do Neymar dentro de sua residência, fazendo coisas íntimas. Fugiu da privacidade, ultrapassou o âmbito da privacidade e já atingiu a intimidade. Mas tanto a intimidade quanto a privacidade, a honra, a imagem das pessoas, e aqui a gente não fala apenas de pessoa física, a gente estende a ideia também de pessoa jurídica, são garantidos pela Constituição e trazendo a possibilidade, inclusive, da aferição de indenização por dano material, moral ou à imagem, em decorrência da violação. Tá? É o inciso 10, fala do direito de intimidade e privacidade. E o inciso 11, ele já começa a trazer para a gente recomendações sobre as inviolabilidades. Inviolabilidade domiciliar e inviolabilidade das comunicações, que é um papo que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho, no próximo bloco. Valeu! Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lá aqui, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022
tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí, tá, 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponto a ponto do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar, por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né, de 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal.
Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive há uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo. E A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos. Então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição. Ó. Tá? Ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança. Né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição. Né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aqui o que aconteceu? Próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí. Ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter, você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então a avaliação aí, classe inicial. Nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí, o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é aptidão física. E aí?
Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas, né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144.
O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique lá.